Bom dia, Meio Norte, agora direto da sala do Pod Meio, para mais um Bom Dia Política. Hoje nós estamos recebendo o deputado estadual Marden Menezes. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Helder, bom dia, Franci, bom dia a todos os espectadores, telespectadores, pessoal que acompanha a Meio Norte. Bom dia, Franci Teixeira. Bom dia, Helder, bom dia, deputado. Muito bem, conduzindo então mais uma conversa. Daqui a pouquinho a gente vai tentar, na edição de hoje, trazer detalhes então desta operação que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, relacionada também a 3 mandados que estão sendo cumpridos, no caso dos golpes dos consórcios. Tome muito cuidado, você que deseja fazer o seu consórcio, procure empresas sérias, corretas, porque não é brincadeira não. Daqui a pouquinho vamos tentar dar prioridade para o Denis também entrando ao vivo com a gente sobre este caso. A gente já começa, então, falando sobre eleições 2026. O senhor, deputado, está no PSD. E aí, deve disputar pelo PSD ou deve migrar para o MDB? Tudo indica que nós devemos migrar para o MDB. Posto de forma pública que há um entendimento dentro da base do governador Rafael, base da qual faço parte, que teremos praticamente 2 grandes chapas. Uma no partido do governador, Partido dos Trabalhadores, e outra no MDB. Isso para quem disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. E o PMDB com o PSD, que já fizeram uma fusão cruzada, como é chamada, os federais, os pré-candidatos, os candidatos a federais foram para o PSD e os estaduais para o MDB, essa mesma situação deve ser reeditada agora, em 2026. Há um entendimento e eu nunca fui problema para isso. Sempre deixei claro que qualquer que fosse o entendimento do grupo, eu tenho, pela minha característica, pela minha atuação, a postura de ser grupo. Então, sendo grupo, acato e vamos para frente. Franci Teixeira. Deputado, o senhor tinha um histórico na oposição. Inclusive foi eleito no último pleito pelo Progressistas, que é comandado pelo Ciro Nogueira. Só que o senhor agora está afiliado a um partido da base, apoia o governador Rafael Fonteles. Por que se deu essa mudança de oposição para a base? E como que o senhor explicou isso para suas bases eleitorais? Bom, oposição, o nome já fala por si só. E se você for no dicionário, dá para entender facilmente. É quando você discorda, quando você tem uma posição contrária a um modelo de gestão, quando você não aprova o modelo de gestão. No caso da gestão do governador Rafael, por todas as características que se assemelham e as pautas que foram priorizadas pelo governador são muito semelhantes às pautas que eu já defendia na Assembleia, essa convergência de projetos me fez aceitar o convite para estar na base, porque eu mais simpatizava e mais concordava com as ações, com os projetos do governador Rafael do que discordava. Então, como é que eu vejo um governador que está melhorando a segurança pública, que era uma pauta que eu sempre abordei, um governador que está investindo no cinturão produtivo na região dos Cerrados, melhorou as estradas, que era uma pauta que a gente sempre abordava, o governador que mais realizou concursos públicos no mais curto espaço de tempo no Piauí, a educação, que é outra referência, nós temos o melhor IDEB do Nordeste e o 4º melhor do Brasil. Então, diante dessa realidade, eu não me via mais estando no polo contrário a um governo que tem acertado muito. Então, não se trata de questão de partido A, B ou C. Todos os partidos têm pessoas com as quais você se identifica e tem pessoas com as quais você pouco se identifica. Isso vale essa regra, na minha opinião, para todos os partidos. Mas no caso do momento do Piauí, a pessoa do governador, a gestão do governador, a postura do governador é uma postura que eu aprovo e, aprovando essa postura, aceitei o convite, estou na base do governador e posso te dizer que é uma das melhores etapas da minha trajetória política. Me sinto respeitado, me sinto acolhido, o governador tem sido correto, criterioso com o nosso trabalho, com o nosso mandato,
tenho sido ouvido também, os nossos projetos, as nossas ideias têm sido acatadas e nas minhas bases houve zero rejeição. Ou seja, quando eu recebi o convite, eu tive o cuidado de ouvir todas as minhas bases. E todas as minhas bases deram o ok, disseram, olha, é realmente um governo que tem feito muito, cuja postura é semelhante à sua, com quem nós podemos desenvolver várias parcerias, e eu tive essa aprovação. E a prova disso é que a base que já havia, ela foi ampliada e em termos quantitativos e qualitativos é a melhor base política para deputado estadual que eu construí ao longo dessa nossa história como homem público, né, como representante na Assembleia Legislativa. Essa caminhada junta só não é possível em Piripiri? Não, na verdade, Piripiri, como outros municípios, o governador tem o apoio dos dois lados, dos dois polos. Piripiri, eu tenho um lado e a situação atual da cidade é um outro lado. Não há nenhuma convergência política no campo local. Eu tenho uma maneira de ser, uma maneira de pensar. Nós fizemos um trabalho histórico em Piripiri a vida toda e digo sempre, se tirar o que eu e o ex-prefeito Luiz Menezes fizemos e tirar o que o governador tem feito, lá fica muito pouco. Dos grandes eventos, as grandes obras, centro administrativo, as praças, as escolas, as capelas mortuárias, os centros educativos, ou seja, nós temos um legado de trabalho lá. E o atual grupo que comanda, né, que está à frente do município, tem uma outra maneira de trabalhar. Mas, nesse aspecto, ambos os grupos apoiam o governador. E isso acontece, acredito que na imensa maioria dos municípios hoje do Piauí, por conta dessa aprovação que o governador tem, que de fato é uma aprovação muito acima da média, muito acima da curva. Deputado, depois que o senhor anunciou que é da base de Rafael Fonteles, passou por um processo disciplinar no Progressistas, que culminou inclusive na sua expulsão do partido. Ficou alguma rusga com o PP? Como é a sua relação hoje com o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira? O senhor já definiu seus 2 votos para o Senado? Eu mantenho o respeito em relação ao senador Ciro, não tenho nada de pessoal contra o senador, mas deixo isso muito claro, eu apoio e apoiarei os 2 nomes da base do governador. Eu sou grupo, tenho esse entendimento, vejo também os 2 nomes que estão postos, tanto o senador Marcelo como o deputado Júlio César, como excelentes nomes, com ampla experiência, com uma trajetória realmente de muitos serviços prestados aos municípios. O deputado Júlio César é um dos melhores deputados federais do Brasil, reconhecido em todo o país por ser o deputado das causas municipalistas, deputado que lutou pela melhoria dos repasses, dos recursos para as prefeituras e, com isso, se fez chegar mais dinheiro na ponta, que é no povo, aquelas ações do dia a dia que são realmente necessárias. E o senador Marcelo foi ministro da Saúde, foi deputado estadual, deputado federal, tem aí uma história também de muitas ações e investimentos carreados para o Piauí. E, de fato, essa situação do Progressistas foi muito desagradável, inédita, porque até outro dia o partido ainda tem ministro no governo federal e o partido estando dentro do governo federal, mas o deputado Marden, que agiu com transparência, não poderia escolher, porque é uma escolha minha. Se o governador me fez um convite, eu aceitei fazer parte da base do governo e eu comuniquei a sigla de uma maneira bem transparente, explicando as minhas razões. O mínimo que eu esperava era o respeito que de minha parte era recíproco. E o que houve, na verdade, foi algo muito constrangedor, não para mim, mas para a própria sigla, porque ao final só ficou um dos 7 deputados que estavam na sigla, só ficou um na Assembleia. Sim, sim. E o único que sofreu esse tipo de perseguição, tentaram me desgastar de todas as formas na imprensa, em declarações, quer dizer, havia algo direcionado
contra a minha pessoa. E eu só posso imaginar que hajam pessoas dentro da sigla, não o senador, mas pessoas dentro da sigla que, por uma razão ou outra, queriam me prejudicar. E se pensavam que iriam prejudicar, pelo contrário, eles me deram essa alforria, essa liberdade antecipada, o que me deixou mais à vontade para construir esse relacionamento que tem sido um relacionamento muito transparente, muito firme, né? Muito correto com os partidos da base do governador. Deputado, isso que inclusive eu ia questionar o senhor. O senhor sentiu um tratamento diferente por parte do PP, porque a deputada Bárbara e o deputado doutor Tales, ao contrário do senhor, não foram expulsos, eles receberam uma carta. Nem mesmo a deputada Gracinha, né, que já depois da minha saída, já foi uma relação mais conturbada ainda, essa relação do partido com a parlamentar, e nem assim houve a perseguição contra os demais, perseguição que aconteceu comigo. Porque disso, como eu te disse, só pode ter alguém lá dentro da sigla que tinha algum interesse em me prejudicar, talvez mais de uma pessoa. Deputado, dentro da base o senhor tem sua opinião, tenho certeza disso. Estamos tendo uma discussão sobre quem deve ser o vice candidato a governador na chapa com Rafael Fonteles. Nós tínhamos até então Temístocles, do MDB, na primeira gestão, que está sendo vice-governador nesse momento, mas para esse ano o PT defende uma chapa pura. Qual a sua opinião? Defende realmente esse pensamento do PT, liderando essa base? E o que o senhor pensa também do nome de Washington Bandeira, que está colocado na mesa? Desde o começo, quando houve essa aproximação com o governador e com a base do governo, e a partir do momento que começamos a dialogar, eu já percebia que havia um sentimento de que o espaço da vice seria um espaço mais próximo da escolha do governador. Não que ele decidisse isso sozinho, mas acredito que seria uma pessoa cuja aproximação, cujo relacionamento com o governador fosse muito bom, porque, na verdade, esse é um projeto que ele iniciou agora. Quer dizer, não há dúvida que o governador tem um modelo seu, um modelo próprio de gestão. E acredito que essa gestão está indo muito bem. Então, essa relação mais próxima, mais harmoniosa com o projeto do governador, na minha visão desde o começo, era algo que a vice estaria mais ligada a essa opinião, a essa relação com o governador Rafael. E acho muito justo isso. Qualquer que seja o nome escolhido, terá o nosso apoio, terá o meu apoio. Até porque, como eu já disse aqui, eu sou grupo, me sinto bem acolhido, respeitado, bem tratado de forma criteriosa, assim como os demais colegas, e a escolha do grupo será a minha escolha. Acredito que a opinião do governador tem que ser levada em consideração, quer dizer, como uma das opiniões mais importantes nesse processo, até porque ele é o condutor natural do processo. Quer dizer, o governador é quem conduz esse processo. Agora, é claro que há outras personalidades de grande importância nesse contexto, e eu acredito que caberá ao governador, com essas grandes personalidades do seu próprio partido e das demais agremiações, travarem essa discussão. É uma discussão que não está muito próxima da discussão dos pré-candidatos a deputado estadual. Acho que nós estamos ali mais focados na montagem da nossa própria chapa. Essa chapa majoritária cabe ao governador, aos senadores, aos presidentes de partido definirem, né, aprofundarem, filtrarem essas opiniões. Agora, em relação ao nome que está posto, do ex-secretário Washington Bandeira, eu vejo como um excelente nome, é um jovem super preparado, um cara que passou em inúmeros concursos, foi juiz de direito, abriu mão até de uma carreira na magistratura para se dedicar à pasta da educação. Os números da educação, os resultados que ele entregou foram excelentes para um curto espaço de tempo. A reforma das escolas melhorou bastante a estrutura das escolas de tempo integral no Estado, trouxe números
significativos, como o avanço no índice de desenvolvimento da educação básica do Piauí, que alcança os melhores índices, é o melhor crescimento do Nordeste, o quarto do Brasil. Então, isso não é pouca coisa. Eu diria que, sendo o Washington, o posto de vice estará em ótimas mãos. E precisamos também, vamos aqui ser francos, vaga de governador de vice só tem uma. Então, dentro de um grupo denso, numeroso, cheio de perfis, de bons perfis, como é o nosso, então tem inúmeras pessoas com perfil, mas para governador e vice só tem uma vaga para cada. Então, a de governador nós já temos, que é um nome que está indo muito bem, com enorme aprovação. Então, a vaga de vice, embora mais membros, né, mais peças desse grupo poderiam ocupar, mas só dá para escolher um. E a opinião do governador ela é muito importante nesse momento dessa escolha. É o meu pensamento. Deputado, o senhor tem história já na Assembleia, mandatos, trabalho prestado, mas tem sido colocado ali também no time de Georgiano, a bancada de Georgiano Neto. Isso lhe incomoda, de algum modo, ser colocado como um parlamentar, um nome do deputado Georgiano Neto? Bom, eu já estava deputado bem antes do deputado Georgiano. Eu venho de 6 mandatos. O deputado Georgiano está no seu 3º mandato. Mas o fato de ser amigo, de ter parcerias políticas com o deputado Georgiano não me incomoda em absolutamente nada. É um amigo, uma pessoa cuja relação política é muito forte. Eu fui para o PSD dentro dessa construção porque muitas das minhas bases, boa parte das minhas bases se encaixavam com as bases do deputado Georgiano, que era estadual e está ainda federal. Então houve essa convergência, né, esse encaixe mesmo em inúmeras cidades. A relação é muito boa, eu me sinto muito bem no PSD, embora a gente já tenha esse pré-entendimento a partir do acordo feito dentro da base do governo, que haverá essa fusão cruzada PSD e MDB, ou seja, eu já sei que irei para o MDB, pelo menos é o que está decidido pelas agremiações, pelos partidos, mas estando no PSD e nesse período que tenho convivido com o deputado Georgiano, a relação é muito boa, é um deputado atuante, mais jovem, né? Eu já tenho, como eu falei, mais tempo nessa estrada, mas o deputado Georgiano é um dos grandes expoentes da política do Piauí nesse momento. Pela idade, pelas votações que teve, né, pelo alcance que tem tido numa quantidade muito grande de municípios, é alguém que pode crescer bastante dentro do cenário político piauiense. Já cresceu muito e tem tudo para crescer mais. Importante ter, né, sempre os pés no chão, a atenção ao trato político, né, com quem está perto e com os demais atores, com os demais protagonistas, com as demais forças do processo, para construir realmente um ambiente de harmonia, né? Eu procuro sempre aconselhar nesse momento, né? Mantendo ali o pé firme, né? Mantendo essa atenção que já se tem, que ele próprio já tem com as bases, né, no interior, e tendo aí uma relação harmoniosa com as demais forças, diria que o deputado Georgiano é um dos grandes nomes dessa nova geração de representantes públicos do Piauí. Agora, eu já vinha antes, né, eu estou no 6º mandato, né, o deputado Georgiano está no 3º. Agora, existe, de fato, uma relação muito próxima, de amizade e parceria. E essa relação eu pretendo conservar com certeza, porque tem sido muito positiva para os municípios que nós representamos. E não são poucos, são muitos municípios. Deputado, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui dentro do nosso Bom Dia Meio Norte. Seja sempre bem-vindo. Agradeço demais aqui a oportunidade, um ambiente super agradável, é um formato de papo, né, de debate político bem suave. Vocês estão no caminho certo, e agradecer aqui a toda a Meio Norte pela oportunidade de falar para esse enorme público.
à disposição sempre que precisarem. Franz Teixeira, obrigado pela participação. Obrigado, Helder, obrigado, deputado, e até a próxima. Muito bem, 8h27, obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso Bom Dia Meio Norte. Amanhã, 5h40.